meu nome é Eliane Arantes Carvalho, faço parte do grupo de pesquisa CIDSCOM, fiz a minha graduação na Universidade do Estado do Amazonas e o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, na pós-graduação em Linguística. A minha orientadora foi a professora Idaí Maria Goski e a minha co-orientadora a professora Carla Vale. O nome da minha dissertação é a Gradação Aumentativa na Fala Manauara, em que o meu estudo buscou analisar as formas de expressão da gradação aumentativa no plano sintático em amostras de fala manauara produzidas em diálogos entre informante e documentador. Foram selecionados 5 inquéritos, extraídos dessas ocorrências, em que nós consideramos o contexto comunicativo de produção. Então, o que é a gradação aumentativa? Ela é uma significação aumentada ou intensificada acima do normal ou neutro e é um recurso utilizado para avaliar, intensificar, quantificar, enfatizar ou apenas intensificar a opinião do falante. Ela se situa no domínio da intersubjetividade, ou seja, é dependente de contexto, o que torna o objeto relativamente escorregadio, requerendo, na medida do possível, um estabelecimento de critérios objetivos para sua análise. Então, a gente parte de um domínio funcional, que é a gradação aumentativa, e delimitamos a gradação no plano sintático e buscamos as diferentes formas de codificação desse domínio. Então, assim, a gente buscou trabalhar sistematicamente a relação função-forma. O meu objetivo geral é analisar o funcionamento dessas diferentes formas de expressão da gradação aumentativa no plano sintático. E os meus objetivos específicos foram identificar e descrever os recursos gramaticais utilizados pelos falantes manauara para a expressão da gradação aumentativa no plano sintático. Além disso, identificar e descrever as funções desempenhadas por essas formas de expressão, da gradação aumentativa. E, por fim, distribuir as formas e funções de acordo com a frequência de uso. Para isso, fizemos 3 abordagens, 2 sobre as gramáticas, em que a primeira foi sobre a gramática normativa utilizada por Cunha, Sintra e Bechara. A segunda abordagem do grau em gramáticas foi a gramática descritiva, em que utilizamos a de Castilho e a Neves. E, por último, utilizamos a abordagem do grau em estudos linguísticos, baseado nos estudos de Silva, Vieira e Vieira. Mas nosso estudo foi fundamentado em Silva em relação ao objeto de estudo, já que o fenômeno ele analisa em 2 polos, no polo da forma e no polo da função, em que no polo da forma ele é voltado para os aspectos morfológicos, sintáticos, fonético-fonológicos e textuais, e no polo da função ele trata dos fatores cognitivos, semânticos, pragmáticos e discursivos em seus variados usos. Então, além disso, na dimensão semântico-cognitiva, o autor ele apresenta uma proposta da tipologia semântica do grau, em que pode ocorrer de formas sobrepostas, que é o dimensivo, o intensivo, quantitativo, avaliativo, hierárquico e afetivo. A nossa fundamentação teórica na linha do funcionalismo linguístico norte-americano, cuja abordagem é baseada no uso, em que utilizamos os estudos de Givon e Bybee, já que em termos teóricos conceituais traz basicamente a noção de gramática emergente, que é aquela provisória, negociável, em que a estrutura ela é vista como uma propagação sistemática de palavras, frases, sentenças. De princípios funcionalistas, nós trouxemos especialmente os da iconicidade da marcação, e o domínio funcional, que é a função comunicativa, já que é na interação linguística que o falante e o ouvinte negociam e adaptam as funções, as formas, o que ocasiona o surgimento de novos padrões de uso. E também para o funcionalismo, a inovação já é uma mudança que acontece gradualmente. E a mudança ela decorre do contexto, a partir da experiência, do uso e da criatividade do falante, já que é fruto da interação e da ação dos mecanismos cognitivos. A nossa metodologia foi: a amostra é constituída por 5 inquéritos que pertencem ao banco de dados da Fala Manauara Curto Coloquial, FAMAC, que também faz parte
do grupo de pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas. O tipo de registro selecionado foi o DID, e os informantes foram aqueles que residem em Manaus há mais de 20 anos. As entrevistas têm duração de 20 a 30 minutos. As 5 entrevistas que nós selecionamos foram relativas ao sexo feminino, envolvendo as 3 faixas etárias. Por quê? O fenômeno em análise, ele se mostrou mais recorrente na fala das mulheres. Então, por isso que nós selecionamos esse perfil social. As nossas questões de pesquisas foram: quais são os tipos de recursos linguísticos utilizados pelos falantes de Manaus para expressar a gradação aumentativa? Quais são as funções desempenhadas pelas formas de expressão da gradação aumentativa e como elas se distribuem em termos de frequência, as diferentes formas e funções da gradação aumentativa no plano sintático. Para isso, nós criamos 5 parâmetros de análise, como elementos caracterizadores dos contextos de ocorrências dos dados. Então, justamente para envolver essa correlação forma e função. O primeiro deles é sobre a configuração sintática da gradação. O segundo é o tipo de configuração sintática. O terceiro é o tipo de gradação. O quarto parâmetro de análise é o modo de expressão da gradação. E o quinto é a função da gradação, que é o que envolve se ele é intensificador, se ele é quantitativo, se ele é avaliativo, se é afetivo e assim por diante, né? Então, na configuração sintática, nós dividimos entre intensificador mais elemento intensificado, em que o elemento intensificado ele pode ser um nome, um adjetivo, um verbo, um advérbio, e o processo de repetição, que pode ocorrer por vocábulos, repetição de sintagmas, repetição de oração ou de paráfrases, né? Vou exemplificar para vocês aqui um exemplo em relação ao elemento intensificador, que ele pode ser compreendido como muito, super, bastante, de tudo, todo, mais, entre outros, com funções similares. E como a gradação, como a configuração sintática da gradação pode ser intensificador mais elemento intensificado, em que o elemento intensificado ele pode ser um nome, adjetivo, um advérbio, a gradação, o grau, ele transita, né, por essas diferentes classes gramaticais. Então, um exemplo aqui é: se fosse realmente na loteria muito dinheiro, eu teria tipo uma fundação. Muito dinheiro é um exemplo de intensificador mais nome. Aqui pode ver que a configuração sintática, né? Outro exemplo é: meus filhos sem menos problemas, meus netos bem mais assistidos, né? Se eu ganhasse na loteria daqui a 10 anos. Então, aqui, os bem mais assistido, nós temos intensificador mais adjetivo. Em relação ao processo de repetição, ele pode se dar também por paráfrases, já que a característica icônica da repetição é uma recorrência em que a forma remete a uma função de intensificação associada ao conteúdo da forma, que é repetida, já que a iconicidade corresponde a uma correlação entre forma e função. Então, a repetição ela se aplica a itens lexicais ou construções idênticas que se distinguem dessa dupla intensificação que eu expliquei anteriormente, intensificador mais adjetivo, já que a gente considera a intensificação em que os itens lexicais selecionados são distintos. Na repetição, um exemplo e fazer a aplicação desse dinheiro para que ele renda. E não adianta você pegar um dinheiro e começar a gastar sem saber, né? Então, aí a gente tem a repetição de verbo. Um outro exemplo é a falta de visão, a falta de preparo, a falta de qualificação das pessoas. Então, aí nós temos uma repetição de paráfrase. O nosso segundo parâmetro é o tipo de gradação, em que ele pode ser de superlativização, comparação explícita, comparação implícita. Ou seja, é um parâmetro em que o escopo sintático ele é mais amplo. E nesse tipo de parâmetro, a gente busca controlar e verificar o entorno textual discursivo que contextualiza a gradação. Então, na superlativização, ele opera por meio do grau superlativo absoluto, isto é,
quando um grau elevado de determinada característica ou qualidade é atribuído a um ser ou a uma situação, sem que haja comparação com outros ou seres. Consideramos como superlativização também os casos de repetição enfática. Então, pode-se perceber que a superlativização ela também vai coincidir com certos tipos de intensificação ou de repetição relacionados ao fator do parâmetro anterior, né? Um exemplo então, a criatividade que é a alma do negócio, né? Eu gosto muito de trabalhar com gente criativa. Então, nessa situação, ela é representada por um intensificador mais verbo, atribuindo a gradação a um sentimento da informante expresso pelo verbo gostar. O nosso terceiro parâmetro, um modo de expressão da gradação, em que pode ser um modo explícito e um modo implícito. Que a gente chama também de gradação direta e indireta. Na gradação direta, que é explícita, que é aquela em que a gente vê diretamente, é visível a expressão linguística nos moldes convencionais, em que não é necessário fazer interferências, já que o elemento intensificado e o intensificador eles podem ser identificados no contexto situacional, e a gradação indireta, que consideramos como implícita, que é dado pelo processo dedutivo inferencial do interlocutor, observando essas certas pistas que aparecem no decorrer da situação de fala. Geralmente ocorre por meio de superlativização e pelo recurso de repetição de paráfrase. Um exemplo que eu vou dar aqui de gradação indireta é os mecanismos, todas as formas para que exista um quadro melhor da saúde. Mas dentro do Estado tem corrupção, tem desvio, tem falcatruas, etc. Então, aqui nós temos uma gradação indireta em relação aos itens lexicais nominais, que tem a sequência, tem corrupção, tem desvio, tem falcatruas. Embora remeta a uma noção de cometer fraudes e subornos, elas têm umas nuances brevemente diferentes que vão acentuando o problema verificado na área da saúde estatal, né? O nosso último parâmetro de análise é a função da gradação, em que remete à ideia de intensificação, tendo, portanto, uma função intensificadora, e estabelecemos uma distinção entre subfunções no âmbito desse domínio, que são a função intensiva, avaliativa, quantitativa, dimensiva, afetiva, em que elas correspondem a subfunções de uma função maior. Além também que temos as funções isoladas, elas também podem ocorrer em funções combinadas, duas juntas, por exemplo. Intensiva, ao mesmo tempo ela é quantitativa. Teve situações assim também, né? Vou dar um exemplo aqui, porque o tempo também, né, tá meio curto. Deixa eu ver qual. Na função, um exemplo de função avaliativa, diferentemente da intensiva, concerne ao informante manifestar algum julgamento em relação a alguém ou algo, declarando nisso considerável valorização ou depreciação. Então, há uma apreciação subjetiva, particular do falante, sujeita à contestação de um interlocutor. Vamos ao exemplo. Já conheci tanta gente assim que precisou de ajuda com câncer. Pelo menos lá na igreja onde eu congrego, já teve vários. A gente ajuda muitas pessoas com câncer. É uma doença, assim, muito triste. Então, aqui nós temos a função avaliativa de muito triste e como vocês puderam ver, o julgamento da informante sobre a doença, né? Dando a opinião dela. Então, em relação aos resultados dessa pesquisa, da gradação aumentativa no plano, do plano sintático, na amostra analisada, foram encontrados 500 dados, em uma média de 100 ocorrências por informante, indicando que a gradação aumentativa é um fenômeno recorrente na oralidade, além de ter se revelado um recurso utilizado pelos falantes em praticamente todos os contextos situacionais criados nas entrevistas. Então, assim, mostra como os informantes eles descrevem, argumentam e expõem algo para alguém utilizando a gradação aumentativa. Vou tentar mostrar aqui para vocês, eu estou aqui com os meus slides, não sei se vocês vão conseguir ver os resultados. Vou virar aqui a câmera.
Bom, aqui nos resultados, em relação ao tipo de gradação, nós tivemos a maioria de superlativização, com 78,8%, né? Foi as maiores ocorrências. No modo de expressão da gradação, 93,4% foi da gradação explícita, que é a gradação direta, né? Em relação à configuração sintática, as maiores ocorrências foi com a configuração de intensificador mais elemento intensificado por nome, 25,6%, e intensificador mais adjetivo, que foram 23%. No processo de repetição, tivemos a repetição de paráfrase, né, mais recorrente, com 14,2%. Em relação às funções da gradação, 51% foi de função intensiva e 30,2% foi de função avaliativa. Então, aí são os nossos dados quantitativos. Fizemos o cruzamento também desses resultados do tipo de gradação com o modo de expressão da gradação. Cruzamos a gradação direta e a gradação indireta com os tipos de gradação que foram a superlativização, comparação explícita e comparação implícita, em que os maiores resultados foi do cruzamento de superlativização com gradação direta, foram 78,8% dos dados, e o menos recorrente foi da comparação explícita com a gradação direta, com 4,6%. Também fizemos o cruzamento do tipo de gradação das funções da gradação com a superlativização, comparação explícita e comparação implícita, em que a função intensiva foi o que nós tivemos maior número de dados, junto com a superlativização nesse cruzamento, com 87,5%, seguida da função quantitativa, com 95,8% dos dados, em relação à comparação direta e à comparação indireta. Trouxemos aqui também alguns gráficos. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês verem. Aqui. Esse daqui é de função intensiva, né, que mostra a relação junto com a configuração sintática desse cruzamento. Então, nós tivemos 5 tipos que foram relacionados aos 5 tipos de função. Bom, e é isso. Então, a nossa pesquisa, a gente acha que colabora, né, bastante com o estudo da gradação com viés funcionalista, já que houve poucos materiais disponíveis direcionados para esse tratamento da gradação. E a gente busca ter contribuído para o tratamento da gradação aumentativa no plano sintático com esses 500 dados analisados das amostras de fala manauara, mostrando que há diferentes relações entre formas e funções que são estabelecidas contextualmente, já que o que determina o significado é a situação comunicativa de cada uma delas. E com esta pesquisa a gente buscou sair da linha tradicional e partimos para a língua em uso, descrevendo e analisando o seu funcionamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco sobre o que é a minha pesquisa, né, o que foi a minha dissertação. E muito obrigada!